Olá, tudo bem com você? Meu amigo, minha amiga, é um prazer estar aqui junto com você mais uma vez para o nosso devocional no canal Manancial. Agora nós vamos iniciar uma série respondendo algumas perguntas sobre a Bíblia Sagrada, sobre algumas dúvidas, alguns questionamentos que muitas pessoas têm. Às vezes não é sua dúvida, mas você sabe de alguém que já te questionou a respeito disso. E o nosso intuito, então, é colaborar para que a pessoa elucide, né? Retire todas as suas dúvidas, porque a dúvida é uma brecha para o inimigo trabalhar, para nos tirar do propósito de Deus de nossas vidas, para que nós erramos o caminho da salvação. Então a dúvida não provém de Deus, ela é do diabo e ela deve ser combatida. Então toda dúvida deve ser esclarecida. Antes de fazermos aqui a pergunta, né? Para que nós vamos aqui meditar, né, nessa resposta, eu gostaria de pedir mais uma vez que você que não é inscrito no canal se inscreva, ative os sininhos para receber as notificações das próximas postagens e compartilhe o nosso conteúdo, nos indique. A nossa intenção é fazer você crescer na graça e no conhecimento da verdade, é levar a você a um compromisso diário com Deus, a ter tempo a sós com Ele e a meditar profundamente nas Escrituras Sagradas, porque é a palavra de Deus que nos liberta, que sara, que cura, que transforma e que dá todas as respostas que precisamos para todas as inquietações da nossa alma e do nosso espírito. Então vamos lá à pergunta. A pergunta que nos é feita é a respeito do pecado e foi feita da seguinte maneira: Jesus veio redimir os pecados. Quais pecados eu cometi se eu não era nem nascido quando ele morreu na cruz? Olha que dúvida interessante, né? Então assim, por que Jesus morreu na cruz por mim? Que pecados eu cometi? Ele morreu há 2000 anos atrás e eu nasci agora, nesse século XXI. No século XX, né? Então 20 séculos depois, 21 séculos depois, como que pode ser isso daí? Então para nossa mente que pensa racionalmente, realmente não tem lógica alguma, né? Mas se nós nos aprofundarmos aqui nas Escrituras Sagradas, nós vamos ver que tudo faz sentido e se encaixa perfeitamente. Esse é um princípio para quem deseja estudar a palavra. A palavra de Deus, ela é perfeita, ela é acabada, ela não contém nenhum erro, ela não está em conflito uma passagem com a outra. Se você ainda não discerniu, é porque ainda te falta conhecimento, ainda te falta intimidade com Deus, porque a palavra de Deus, ela é perfeita e não contém nenhum erro. Então, racionalmente, a pessoa está pensando corretamente. Como, né? Pode ter morrido pelo meu pecado, sendo que eu nasci 22 séculos depois, né? Então, eu gostaria de ler aqui um versículo bíblico que está lá em 1 João 1,9, que fala assim: se confessarmos os nossos pecados, se confessarmos os nossos pecados, Ele, é Jesus, né? É fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, essa palavra, ela não está presa ao primeiro século. Não, ela foi proclamada para todos nós. Então, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor Jesus tem poder para perdoar. Porque o Senhor Jesus, como está descrito em Hebreus, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Senhor Jesus perdoa os pecados o tempo todo. Mas então, para nos aprofundarmos aqui, né, nesse questionamento, o que é pecado? Às vezes você fala assim, eu não sei nem o que é pecado. E pecado é um comportamento ou um pensamento desalinhado do propósito de Deus. Então, pode ser um comportamento, né, uma ação, uma reação, né? Ou então só um mero pensamento, porque nós pecamos em pensamento, né? O pecado afeta a todos.
Então aqui a pessoa fala assim, como, né? Como o meu pecado, agora cometido recentemente, pode ter sido redimido na cruz do Calvário. Então, o pecado afeta a todos. Adão pecou por todos nós. O pecado que Adão e Eva cometeram, né, lá no Jardim do Éden, eles afetou a todos nós. O pecado é assim, ele é uma onda e ele cria uma energia que impacta, que destrói, que arruína a todos. Né? Então, o pecado original de Adão, que foi desobedecer a Deus, que foi querer ser igual a Deus, ter o conhecimento de Deus, discernir as coisas como Deus discerne, né? ter mais do que aquilo que o Senhor já tinha concedido a ele, que já era absolutamente suficiente para ele ser provido em tudo o que ele necessitasse, tanto no corpo, como na alma, como no espírito. Ele desobedeceu a Deus. Ele e a mulher, né? A mulher comeu primeiro, mas ele sabia. Os dois tinham conhecimento. Então, assim, um não pecou menos do que o outro. Adão e Eva pecaram juntos, né? E esse pecado foi destruidor. E esse pecado nos condenou à morte, à primeira morte. Presta atenção nisso. O pecado cometido por Adão e Eva condenou toda a humanidade, todos os descendentes de Adão, à primeira morte. Entendam isso. Então, o pecado, o que é pecado? É errar o alvo. Em Levítico, o pecado é punido quando praticado até mesmo do modo inconsciente. Olha lá no livro de Levítico, quando as pessoas pecam sem consciência, elas transgridem a lei, elas involuntariamente erram, né? Elas também devem oferecer sacrifícios a Deus. Elas também devem se apresentar ao sacerdote lá no templo. Elas devem estar, né, no tabernáculo naquela época. Elas devem estar se redimindo daquele erro. Até erros inconscientes, não intencionais. Olha que profundidade que é, né, o estrago que o pecado faz. Então, às vezes, nós pecamos e, como que eu peco inconscientemente? Quando você tem inveja e nem percebe que você é um invejoso, por exemplo. Quando você tem uma ambição desmedida, quando as suas motivações são egoístas e você finge diante de todos, até de você mesmo, que aquela motivação sua é pura, é santa e é verdadeira. Entende? Então, é uma análise, você tem que fazer uma análise muito profunda do teu ser para lidar com esses pecados inconscientes. Esses são os mais difíceis de manejar, de extirpar. Por quê? Porque nós temos que adquirir consciência que estamos pecando, né? Para pedir e nos arrepender. Vamos fazer um exemplo aqui bem basicão, assim, que atinge a todos nós. O sexo, por exemplo. O sexo é pecado? Depende. O sexo na constância do casamento não é pecado. Muito pelo contrário. O Senhor Deus tem prazer, se agrada da união, porque deixará o homem, seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher e ambos serão uma só carne. E a sua família original será considerada os seus parentes, porque agora a sua família é o homem e a mulher que se consideram em casamento. Olha que lindo, olha que maravilhoso. E o Senhor Jesus, ele é o noivo que fez um compromisso de amor eterno e de casamento eterno com a noiva, que é a igreja, e a aliança do noivado nos foi entregue na cruz do Calvário. Olha que comparação maravilhosa, né? De Jesus com a igreja e o casamento do homem com a mulher. Se esse paralelo, né, de intimidade, de entrega incondicional, Deus utiliza do casamento para isso, porque o casamento é santo, o casamento é imaculado, né? Nós não pecamos quando estamos diante de um casamento abençoado por Deus, instituído de acordo, né, com as leis de Deus. Então, o pecado depende. Se for praticado o sexo, né? Se for praticado dentro do casamento, não é pecado. Porém, é pecado abominável ao Senhor a prostituição, a pedofilia, a homossexualidade, a fornicação, entende? Então, assim, é sexo também e é pecado. Então, tudo depende de um contexto, depende de um tempo, depende de obedecer ou não à lei de Deus. Outros pecados graves.
idolatria, feitiçaria, adivinhações, né? Pecados graves individuais, orgulho, inveja, bebedice, vícios, mentira, tá vendo? Lascívia, são todos pecados que eu cometo individualmente e preciso me arrepender. Jesus veio, então, para restabelecer aquilo que Adão rompeu. Adão rompeu com o pecado, com o primeiro pecado ali, ele fez separação do homem com Deus. E Jesus veio, então, restabelecer. Então, o sacrifício de Jesus na cruz, ele atinge e redime todos os nossos pecados. Não importa se foram cometidos antes da cruz, do sacrifício dele na cruz, ou depois, no tempo cronológico. Vocês estão entendendo? Então a expiação de Jesus, ela é santa, ela é verdadeira e ela nos atinge. Então é por isso que é importante nós nos arrependermos, como o apóstolo João fala assim, ó, se confessarmos os nossos pecados. Então eu reconheço o meu pecado hoje, confesso a Deus hoje, e o Senhor vem e perdoa os nossos pecados e fala assim, olha, o preço desse pecado já foi pago lá na cruz. Então, conselhos que eu te dou, né, para você que tem esse desejo ardente, né, de compreender, de restabelecer e de compreender profundamente o seu relacionamento com Deus. Avalie suas ações, suas reações, seus comportamentos, seus pensamentos todos os dias, de acordo com a ótica de Deus. Avalie mesmo, sabe? Confesse. Às vezes você sentiu inveja, às vezes você participou de uma intriga, às vezes você teve maus pensamentos, às vezes você desejou coisas ruins para outras pessoas que te incomodam. Por que aquelas pessoas te incomodam? O Senhor Jesus disse que a gente tem que amar até os inimigos, né? Então isso é um sentimento ruim que tem que ser trabalhado, extirpado, retirado de dentro de nós. Confesse seus erros, seus pecados, né, seus maus pensamentos. Confesse a Deus em oração. E se ainda não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, o faça agora. Fala assim, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. O sacrifício que o Senhor fez naquela cruz, eu agora recebo como expiação dos meus pecados. E eu sou completamente livre de agora em diante do julgo do pecado, da condenação, da segunda morte. Porque o Senhor é o meu Salvador. Me ajuda, Senhor, a pecar, a não pecar mais, da maneira como eu pecava. Mas se eu pecar, que seja acidentalmente e que eu genuinamente me arrependa e restabeleça com o Senhor o relacionamento profundo que o Senhor deseja ter comigo. Amém, queridas? Então, se você ainda não confessou Jesus, confessa agora. E peça todos os dias para o Espírito Santo fazer você discernir qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a sua vida. O que você precisa mudar. Fala assim, Senhor, Espírito Santo, me ajuda, eu não consigo vencer esse pecado, eu não consigo retirar esse orgulho de dentro de mim. Sabe, vai conversando com o Espírito Santo, vai pedindo para ele limpar seu coração. Sabe? E é assim que você vai moldando e modificando o seu caráter. É assim que o milagre do novo nascimento acontece dentro de nós. Todos os dias nós nascemos de novo. Amém? Porque todos os dias nós erramos. Se bem que o cristão consciente erra menos, né? Ele erra menos por quê? Porque ele tem consciência do que vai ser os desdobramentos das suas ações. Combata os seus maus pensamentos. Desvie-se do pecado. Cuidado com o que você vê, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você faz descer a seu coração, cuidado com os seus pensamentos. Veja o que de fato dá aquele start para você ter aquele pensamento. Combata, resista, insista em ser nova criatura todos os dias. E por mais difícil que seja romper o ciclo do pecado, com o auxílio de Deus você consegue. Presta atenção nisso. Ninguém que confessa Jesus
e que reconhece as suas limitações da sua carne, vai perder o céu, porque todos os dias vai travar uma luta árdua consigo mesmo. Você sabia que o que nos tira do céu depois que nós aceitamos Jesus somos nós mesmos? Um dia eu vou responder essa pergunta, o que nos separa de Deus, tá bom? Vai ser um dos nossos próximos vídeos. E por mais difícil que seja, então, lute, insiste, até você ser liberto das armadilhas, das prisões que o pecado te faz cativo. Amém? Eu espero ter respondido a sua pergunta. Gostou? Deixa seu comentário, mande para os seus amigos. Vamos refletir na palavra de Deus, que você tenha ânimo para aprender cada dia mais. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê a paz e faça prosperar os seus caminhos. E até o nosso próximo devocional, com a próxima pergunta que vamos responder aqui.